Eu acho que o Renato, eu sou fã do Renato, como treinador, tudo isso. Até como personagem. Mas ele se contradiz demais na coletiva dele. A gente tava falando. Primeiro ele falou assim, ó, nós não vamos ganhar todos os títulos. Depois ele falou assim, não, mas a gente pode chegar às duas finais e continuar brigando pelo brasileiro. A gente quer ganhar, ele fala de repente. Então eu preciso entender o que vai acontecer. E sabe por que existe essas informações desencontradas? Primeiro que a informação, e isso muita gente do meio da bola precisa entender quando dá uma declaração como essa. A informação não é pro jornalista. É pro torcedor, torcedor, Renato. É pro torcedor do Palmeiras, do Corinthians. Por que é tão fechado assim? Você está fechando para o seu torcedor, você não está fechando para nós. Exatamente. Você está fechando para o seu torcedor. Então, Renato, quando você fica essa dúvida se você está poupando ou não está poupando, só é criado tudo isso porque você acabou de dizer que não tem que abrir Não é obrigado a mostrar nada para ninguém. Abrir tudo para a torcida. Se fosse algo privado ainda, como deveria alguns clubes aqui, o dono decide se eu quero passar informação ou não. Mas não é. Né? Então... Não, e também acho legal dizer que da mesma forma que ele não tem obrigação, como ele deixou claro, de dar satisfação para ninguém, até onde eu sei, nós também não. Agora, só para nossa chefia e para o nosso público, né? Agora, também não tem que dar satisfação para treinador agora, pelo que a gente falou, não. Então... Joguei ao lado dele no Fluminense. Agora com uma parte de atleta e ex-atleta. Se você não botar os bons para jogar, você não chega. Não chega na final. Não existe você jogar futebol sem sair com dor. Não existe o esporte que você não tenha dor. O Fred acabou de falar do Pedro. É sofrimento do Pedro. Ele fala do Pedro. O Pedro entrou, se machucou. O Pedro fez o gol. Ele fala assim, vou poupar Bruno Henrique, Gabigol, um tava com o adutor, não sei o quê. Poupa pra ver se chega na semifinal de Libertadores. E digo mais, Vamp. Ele não insistiu que ele não tem que dar satisfação, que ele não precisa abrir o que tá acontecendo? O atleta tem sempre dor. Então, se ele não precisa abrir o que tá acontecendo, por que ele tá contando pra gente agora que o cara jogou com dor? Isso é uma decisão dele. Se o cara tá com dor, isso é coisa do treinador e o atleta decidirem. Você vai jogar, não vai? Ou a gente fica aqui... Porque tá sendo criada uma dúvida na cabeça da torcida do Flamengo. Ou por acaso você senta aqui e fala, galera, eu queria dizer que eu não estou no esporte em discussão de amanhã, porque a minha escala, que eu tenho um almoço, que eu não sei o que. Isso é pro trabalho, cara. Quem vai jogar, essa decisão é dele. A gente julga o que acontece em campo. Ou opina, julgar, que ninguém que é juiz. O Filipão dava assim, 3 horas aí pra vocês saírem do hotel, quiser jantar em outro lugar. Tem 3 horinhas de folga e 4 horas. Todo mundo que foi, os atletas, tudo que foi daquela Copa, sabia que a gente ia de folga e o Ronaldo, a Copa toda machucado. Nós tínhamos folga e o Ronaldo terminava o jogo, tratamento. O Ronaldo jogou a Copa toda machucado. Infiltração, gelo, tudo, né? Tudo. Todos os jogos, às vezes não ia pro treino. O Ronaldo jogou a Copa toda do mundo. Então, a lesão, o sacrifício vale para a conquista. Exatamente. Você preserva os melhores e você não chega. Exatamente. Se começasse a Libertadores, que ele não pegou no começo, né? O Campeonato Brasileiro com o Michael e o menino que jogou hoje. Não chegava. Não, e é perfeito o exemplo do que o Fausto falou. Ele cita nessa entrevista de hoje o Pedro. O Pedro estava machucado, a gente acabou levando ele para jogar contra o Paranaense. O Pedro faz o gol. Quer dizer, ele não cita isso. Levamos o Pedro tá machucado. Sim. E aí se classificou, ou garantiu, então, a possibilidade de se classificar. Né? Vem com 2-2 porque ele colocou o Pedro. E o Pedro bateu o pênalti bem ainda. Um pênalti contra um pegador de pênaltis, que é o Santos. Enfim, acho que era de se esperar. O Renato também tá pressionado, tá sendo cobrado, a torcida tá em cima do cara e chegamos talvez à semana mais decisiva do ano pro Flamengo. Normalmente as semanas vão ficando mais decisivas, né? Mas se o Flamengo contra o Atlético Paranaense, a gente falava disso no intervalo, Flavião. Claro, eu considero o Flamengo super favorito com o time principal, o time titular jogando. Vamos imaginar aqui que o Atlético elimina o Flamengo, um cenário de tragédia para o torcedor rubro-negro. Acontece aí um desastre no Maracanã, o Atlético passa. Aí desanda. O Vamp tá falando, aí perde a confiança para a final da Libertadores, aí o brasileiro já tá pelo caminho. Eu acho que esse jogo de quarta-feira é pau a pau. Eu acho que é pau a pau. O Atlético é franco atirador, jogar contra franco atirador, só jogador malaco, time esperto, é um risco. Eu acho que é um risco, complicado. O Renato, ele estava bem derrubado, né, na entrevista. Tava. Primeira pergunta, você está satisfeito? Olha a resposta dele. Bastante satisfeito pelos problemas que nós temos de desfalques. Estamos em 3 competições. Quarta, podemos colocar o time em mais uma final e estamos brigando pelo brasileiro. Até ele, bastante satisfeito. Com 3-1 contra o Flu, como é que você está bastante satisfeito, né? Acho assim, é uma preservação aos jogadores, mas... Não, e ele falou isso, Vamp, na outra coletiva, no jogo contra o Atlético, que notoriamente não foi um bom jogo do Fla, mas saiu com bom resultado. Ele fala, meu time jogou muito bem, mais uma partida que meu time jogou bem. O Flávio Prado falou assim,
Se o Atlético vem com essa vitória de 2-1, ia ser complicadíssimo pro Flamengo. Porque você tem que não é só ganhar com a diferença de 2. Reverter, Eu acho que com aquele gol, botou o Flamengo Também de acho. novo na parada para o final. Também acho. E por que ele critica... Eu queria entender isso também. Eu entendo muitos treinadores que se revoltam com a imprensa. E aí me incluo, né, na imprensa também, ou não. Eu acho que essas coisas já manda pra um cara. Então, deve ser. Porque sabe qual é a parada? A gente tá aqui. A gente tá 3 meses aqui elogiando o Renato todo santo dia, falando é o melhor treinador do Brasil. Vamos, Renato, vai pra seleção, olha que bonito. O dia que joga mal, brigando com o Flávio Prado. Aí o time joga mal 2, 3 jogos, a gente pontua e de repente virou todo mundo idiota também. Então era idiota quando elogiava então, também. Se ele não quer dar sua atenção pra imprensa, que não tem obrigação mesmo. Que é a torcida, você foi perfeito no que você falou. E que faça a TV lá, Flamengo, e fale assim, ó, nós estamos falando pra torcida, não pra imprensa. Isso. Não, tá resolvido. Aí ele virou aí imprensa. Nossos companheiros que são... Não, mas eles são... Ele vira imprensa. Trabalham na TV Flamengo, Palmeiras, são companheiros. Então eles vão estar passando pra torcida. Não é que... É óbvio que eu me importo. Ele tira o telefone sem fio. Ele fala direto pra torcida. Isso, mas quem mais se importa com o que tá acontecendo lá é o torcedor do Flamengo, não sou eu. E o torcedor do Flamengo, como eu já tô recebendo centenas de mensagens aqui, muitos têm opinião de que poupou. Opinião torcedor, eu não sou torcedor do Flamengo. O Arão você tá falando, pô, jogou com o time B, jogou com o time B. Nós acabamos de falar que o Arão é titular? Como é que não poupou? O Arão não jogou hoje. Então ele poupou ou não poupou? O Arão não é titular ou é titular? Se todo mundo jogar quarta-feira, vai ser no mínimo estranho. Como é que todo mundo se recuperou em 4 dias? 3, 4 dias, todo mundo volta, é estranho. O Henrique não dá. Eu acho que o Gabigol, tornozelo, você pode preservar ele pro jogo de hoje. Se fosse Felipe Luiz? Se fosse uma decisão, não, tô falando assim, o Gabigol, se fosse uma decisão hoje, o Gabigol estaria, porque é tornozelo. A lesão dele não é muscular. Então, é trauma no tornozelo. Meu Deus, vocês não sabem, meu Deus. Parece ter um superchat de R$100. É verdade? Ok. Pode colocar na tela, diretor. 27,90, o Fernando Lage, que sempre participa com a gente. Valeu, Lage. No início de novembro do Fla, vão ter 4 jogos em 8 dias. Pensando em Libertadores, não vai ter fôlego, rapaz. O Marlon Massulo mandou 10 e falou: sou carioca e flamenguista, me ajudem a gritar fora Renato. Ó, Renato, isso aqui não é imprensa não, tá? Isso é o superchat aqui. Hélio Souza mandou $10. Vocês não notaram ainda que é muito fácil de ganhar do Fla? Renato is very weak. Para de falar em time titular, o elenco é bom, o garoto de 10 mil ganhou do time de milhões. Renato Gaúcho, terrible. Tá lá a opinião do Hélio. O Frederico Belém Diniz Cruz, meu xará, mas eu não chamo Frederico, chamo só Fred. Ele mandou 27,90 e falou: a defesa do Fla falhou sistematicamente nos 5 gols que levaram do Clube Atlético Paranaense e do Fluminense. O Jarbas Machado mandou R$10 e falou: vocês estão esquecendo que nos últimos confrontos do Fla-Flu, o Flu tem levado a melhor. É verdade, cara. Tem o poder do clássico. Anderson mandou 5. E aí, Vamp, acho que o Fla vai ser campeão nesse ano? Então aposta, se ele não ganha nada, você veste a camisa do São Paulo, meu do tricolor. É isso, gostei dessa. Você não confia no Fla? Depois a gente vai ouvir aí. Um título ele ganha. Ó, você falou que mandou 100, o diretor, mas 100 que moeda que é essa? O que é isso? 100 pesos? Vale quanto isso? Faz aí a conversão. Menos 5. Menos 5, mas aí eu não sei mais, mas eu vou dar moral pro Brazuca Way de qualquer forma. Se Prado, Apolinho ganhou o quê em 95? Comando Romário, melhor do mundo, Edmundo e Sávio. Te respondo, nada. Comandando, acho que tá cheio de falha aí de digitação. Isso prova que jornalista sabe comentar, porém não entende de futebol. Isso é uma contradição absoluta. Sabe comentar, mas não entende de futebol. Ele foi vice-campeão o Apolinho foi vice-campeão de uma super qualquer coisa aí da Libertadores. Ele perdeu a final. Com o melhor ataque do mundo? Sávio, Romário e Edmundo? E aí... Sim, ô diretor, você tá de sacanagem. O diretor falou, pagaram R$100. Mas eu sei o que ele tá dizendo, 5 conto, pô. Eu sei o que ele tá dizendo. O Apolinho, o verdadeiro, ele dizia o seguinte, quando ele parou de trabalhar, ele disse assim: gente, eu sei se um bolo é bom ou ruim, mas eu não sei fazer o bolo, não. E provavelmente nós não sabemos também. Eu não sei fazer o futebol bem feito. Eu acho que eu não seria. Eu fiz o curso de técnico e fui até convidado para treinar 3 times aí e tal, mas eu não topei a parada que eu gostava mais de ser comentarista. Eu queria aprender, né, como é que a coisa funciona e tal. Mas eu acho que eu não teria capacidade de gerir grupo, de olhar. Só vivendo para saber. Olhar e tal, entender o que tá rolando, mas eu não sei se eu conseguiria fazer. Você sim seria um ótimo Apolinho.
É isso aí, o Renato Gaúcho não é Apolinho, mas você poderia ser um Apolinho. O Apolinho, ele dava outro cara dava o treino pra ele, né? Sim. E ele... Motivava. Então, ele era um cara, uma espécie de animador, aí foi demais. Você botar, sabe, o Romário de Mundo, Apolinho pra dar treino. Sabe o Romário de Mundo no auge. Não era o Apolinho, era o... No auge, o Romário melhor do mundo, né? Não era o assessor, o cara que ajudava ele, era um... Não. Independente, é independente. O treinador era o Apolinho pra treinar. É esse trio de Na ataque. época você ensinava... Os caras amavam maluco, ele. né? Os caras Na amavam época você ele. ensinava a súmula. Sim. Mas É Apolinho os que caras fala. amavam ele. exatamente. Ele o quê? Flávio, Teve uma briga quem do mais Sábio sabe com o é eu, Romário, ele Flávio. fez um chá na casa Flávio. dele e levou os caras a se aproximarem. Quem mais sabe é eu. Sabe onde eu tava? Do Fluminense, pô, nessa época. Na época de Apolinho. Fluminense. Sabe quem é o ataque do Fluminense? Renato Gaúcho e Valdeir de Freche. O meio-campo, eu, Ailton, que estava hoje no banco. Eu, Ailton, Leonardo e Otacílio. Esse era o meio-campo. E a gente ia jogar, a torcida do Fluminense começava a cantar. Pior ataque do mundo, pior ataque do mundo. Sabe o Romário de Mundo. Não, para, senta, descansa um pouquinho. Sabe o Romário de Mundo. Para, senta, descansa um pouquinho. Sabe o Romário de Mundo. Assim, pô, assim.